Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero agradecer a todos aí que estão seguindo nosso canal. Nos ajude a compartilhar, pessoal, para que essa reflexão, que esse momento de aprendizado que nós temos aqui, que não venha ficar só entre nós, mas que venha alcançar mais pessoas também, tá? Contamos muito com o apoio de vocês, lembrando que momento de reflexão nós trazemos vários temas à luz da Palavra de Deus e através da Palavra de Deus o que ela pode nos ensinar e nos dizer sobre cada tema respectivamente falando, tá bom? Deus abençoe vocês, os comentários estão totalmente liberados aí para você expor a sua opinião, sugestão de temas para que a gente venha trazer para aprender juntos aqui no canal. Lembrando, não esqueça aí de se inscrever no nosso canal, estamos na plataforma do TikTok, plataforma do YouTube também, e vai ser benção ter você conosco, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos trazer um tema chamativo, vamos colocar assim, um tema chamativo. E o tema é: sejam imitadores de Cristo, não da religiosidade. Né? Então vamos ver o que nós podemos aprender dentro desse tema e o que a palavra de Deus pode nos ensinar sobre isso. Por- Primeira coisa, pessoal, vamos lá. Primeira coisa é assim: muitas, não é poucas, muitas pessoas dizem que seguem Jesus. Ok. Mas se parece mais com os fariseus do que com Cristo. Se somos chamados para imitá-lo, devemos perguntar assim: o que Jesus imitava e contra o que ele lutava? Curiosamente, Jesus nunca guerreou contra pecadores arrependidos. Ele guerreou contra um sistema religioso que afastava as pessoas de Deus. Então vamos lá, primeiro ponto. Primeiro ponto é: Cristo combatia a religiosidade, não os pecadores. Os maiores confrontos de Jesus não aconteceram com prostitutas, cobradores de impostos ou leprosos. Aconteceram com os líderes religiosos. Enquanto os religiosos apontavam o dedo, Jesus estendia a mão. Enquanto eles condenavam, Jesus chamava ao arrependimento. Enquanto eles erguiam muros, Jesus abria portas. Né? E é interessante, pessoal, por quê? Porque, exegeticamente falando, a palavra grega para hipócrita, né, que é o que Jesus mencionava sobre os fariseus, hipócrita, vem do original upócrites, que significa ator de teatro, alguém que usa máscara para representar um personagem. Era exatamente isso que Jesus denunciava. Religiosidade é viver atrás de uma máscara espiritual. É, E é interessante, pessoal, porque assim, ali em Mateus 23, ele é um dos sermões mais duros de Jesus. Por quê? Porque ele repete várias vezes: ai de vós, escribas e hipócritas, lá em Mateus 23, né? Ele sempre mencionando referente a isso: hipócritas, seus atores, né? Pessoas que estavam atuando. Então, e não era porque eram ignorantes de Bíblia, não é porque eram ignorantes de Bíblia, mas porque conhecia a Bíblia e não vivia o amor de Deus. Então é complicado você saber uma coisa, saber aquilo e ensinar outra coisa, né? É, Às vezes, de repente, você que acompanha o nosso canal pode estar pensando: puxa, mas está firmando nesse assunto já há um tempo. Mas não é, pessoal. Não é questão de. São vários pontos. Vários pontos que nós estamos tentando destrinchar sobre vários temas, mas com a mesma ótica, no mesmo ponto. Por quê? Porque a religiosidade é ela que afasta as pessoas. E a gente vê cada coisa, gente. A gente vê cada coisa, assim, é, 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 você não vê na Bíblia.
você não vê embasado em nada. Você não vê embasado em nada. Em nada, você não vê. Nós vemos doutrinas, porque não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Mas não tem base para aquilo que está dizendo, né? Então, na realidade, o que acontece? Isso e não pode isso, não pode aquilo. Ok, maravilha. Onde é que está escrito? Onde é que está dizendo isso? Onde é que está mencionando isso? Aí, muitas das vezes tem uma manobra, um texto fora de contexto. É por isso que eu digo, gente, assim, a gente tem que estar atento e confrontar muitas das vezes aquilo que é dito para ver se está na palavra. Às vezes a pessoa tem preguiça, né? Ou às vezes por qualquer outro motivo, de repente, de pegar a Bíblia, dar uma olhada. Mas você que é curioso, que às vezes, não sei se... Comigo já aconteceu várias e várias vezes. Você ouviu uma mensagem? Falei, puxa vida. Me desconfortou. Mas por quê? Porque você tem o Espírito Santo dentro de você, e quando é algo que não é de Deus, que é algo duvidoso, aquilo toca dentro de você. Mas peraí, da onde isso? Uma certa feita, há um tempo atrás, muitos anos atrás, na realidade, eu estava fazendo um estudo bíblico e referente à história de José, lá em Gênesis, capítulo 37, que começa a história de José até o capítulo 50. E estava dando uma olhada e na hora que começou o estudo, ele começou a mencionar José, o caráter de José de uma forma estranha. Que você não vê isso na Bíblia, você não vê a Bíblia dando indícios que o caráter dele era daquele jeito. Né? Até mesmo porque aquele estudo estava direcionando José como um cara nariz empinado, jovem, porque o jovem é nariz empinado. Mas você não viu, porque daí você começa a falar, puxa vida, mas se ele foi escolhido por Deus, né? E aí você começa a ficar desconfortável com aquilo. Tinha outras coisas também. Falei, não, parei. Nem estudei mais sobre aquilo. Por quê? Porque você tem algo dentro de você que confronta aquilo que é dito. Mas é da minha cabeça. Pegue a Bíblia, dá uma olhada para ver. Às vezes aquilo que está sendo dito não tem nada a ver com aquilo que está escrito. Né? Então assim, aqui ó, Mateus capítulo 23, versículo 3. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fechais os homens o reino dos céus. Né? Então, é aquela coisa assim, então, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Né? Segundo ponto, a religiosidade troca Deus por tradição. Vamos lá para Marcos. Hoje é complicado comentar sobre isso, porque existe tantas óticas. Agora, se você for perguntar assim, não, beleza, claro, cada um tem a sua opinião, claro. Mas na hora de debater, uma troca de ideias, mas está embasado em quê? Onde? Onde a sua opinião, né? Uma conversa sadia, né? Não é confronto, não. É um debate de ideias. A gente tem que ter com a nossa mente aberta sempre a aprender. Né? Ok, mas está onde isso que você está dizendo? Né? Então tem tudo isso, gente, para a gente analisar, ver, para que a gente não venha assim encher de algo que não vai acrescentar nada. A palavra de Deus diz que haveria um tempo, muitas doutrinas estranhas, ensinamentos estranhos. Mas não está ensinamentos estranhos. Não, mas você que já leu um pouco da Bíblia, você está entendendo o que eu estou falando. Né? Doutrinas de demônios, então, vamos colocar assim, para que venham amaciar, para que venham trazer, ou para que eu venha fazer uma exegese, colocar, ao invés da exegese padrão, que é crucial, é você extrair do texto aquilo que o texto quer dizer. Não, eu vou colocar minha opinião no texto, é minha opinião, minha ótica que quer dizer aquilo ali. Então,
Hoje em dia tem muito isso. Tem muito isso. Então tem que estar bem atento com isso. Lá no livro de Marcos, pessoal, lá no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 8, diz assim, ó, Marcos 7, 8. Porque deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. Né? Então, negligenciando o mandamento de Deus. Então, guardais a tradição dos homens. Ó, retendes a tradição dos homens. Pessoal, eu fico pensando o seguinte, vamos lá, me ajudem, me ajudem. Qual é a fonte de fé daqueles que são tementes a Deus? A Bíblia. Se é a Bíblia, por que algumas óticas, como é que eu vou falar isso aqui? Como é que alguns ensinamentos, eles colocam a tradição acima da palavra? Como é que pode colocar a tradição acima da palavra? E dizer que está certo. E ainda falar que, por exemplo, você está vendo esse vídeo, você que está lendo a tua Bíblia ali, no teu cantinho e tal, está aprendendo ali tudo certinho, né? Aprendeu algo ali. E vem querer confrontar aquilo que está escancarado na palavra. Palavra simples, ali, simples. Sem acrescentar nada, sem tirar nada. Debater contra isso como se isso fosse errado e a tradição fosse certa. Como é que, se a tradição é acima da palavra, quais são os princípios da tradição? De onde vem? Do homem? E aí? Deixa aí nos comentários se você tem resposta para isso, tá? Porque não tem. Umas palavras, umas coisas, e nós estamos estando no momento que redes sociais e todas essas coisas aí, tá sendo muitos debates interessantes, aprendizados, muito legal, mas também tem muitos confrontos também. E aquela coisa assim, você tem a sua fé. E chegamos a uma etapa das coisas que nós precisamos defender a nossa fé. E nós temos que estar prontos para perguntas as quais elas são sugestivas. Elas são perguntas para vir a indagar a minha fé, né? Na palavra de Deus. Agora, se você está alicerçado na palavra, você não tem que temer. O problema é mesmo você alicerçado na palavra e a pessoa vir te confrontar com tradição, religiosidade, doutrina de homens. Não tem base nenhuma. Não tem base nenhuma. Então a gente precisa confrontar isso com respeito, troca de ideias, né? Porque a palavra de Deus é a bússola. A Bíblia é a bússola do cristão. Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui, negligenciando, então, negligenciando o mandamento de Deus, retendo a tradição dos homens. E a palavra grega aqui é paradoxes. Significa tradição transmitida. Jesus não condenava toda a tradição. Precisamos frisar isso. Ele condenava a tradição que anulava a palavra de Deus. É o que nós estamos falando. Uma tradição que anula a palavra de Deus. Isso aqui não que bate de frente. Eu já vi pessoas com... eu esqueci a palavra aqui. Em determinados segmentos, escancarando, dizendo que a tradição é acima dos homens. A tradição é acima da palavra de Deus. Então, assim, Jesus condenava tradições que anulavam a palavra de Deus.
Quando uma regra humana vale mais do que o amor que está na palavra de Deus. Quando uma placa de uma denominação vale mais do que Cristo. Ah, eu vou buscar a Deus. Você vai buscar a Deus e então nunca estava contigo. Deus só age lá. Deus só faz milagre lá. Deus só manifesta lá. Ué, mas espera aí, a palavra de Deus não diz que é onipresente, onisciente, onipotente? E não diz que o Senhor não habita dentro de templos feitos por pedras e mãos humanas? E biblicamente o templo do Espírito Santo somos nós, individualmente, coletivamente e organicamente falando, como um povo somos igreja. E aí? É isso que a Bíblia ensina. Então, tem pessoas que lutam pela placa da denominação. Pela placa da denominação. E coloca ela acima de Cristo. Ou então, quando costumes vale mais do que misericórdia. Uso e costumes é uma coisa que pega demais. Então, a religiosidade venceu. Mas vamos lá. Terceiro, Cristo aproximava quem a religião afastava. Os religiosos, eles diziam, não toque. Jesus tocava. Os religiosos, não entre. Jesus entrava. Eles expulsavam pessoas. Jesus acolhia. O leproso recebeu um abraço. A adúltera recebeu misericórdia. Zaqueu recebeu visita. O cego recebeu atenção. Os religiosos viam pecadores. Jesus via pessoas. Quarto ponto. A religiosidade produz aparência. Cristo produz transformação. Os fariseus eram impecáveis por fora, mas Jesus declarou: por dentro está cheio de rapina e de justiça, e de injustiça, de injustiça. E lá no livro de Mateus, pessoal, de Mateus, capítulo 23, versículo 27, Jesus menciona ele, são semelhantes a sepulcros caiados. Nós já mencionamos um pouco sobre isso aqui no canal, né? E a palavra grega para sepulcro caiado é tafos. A pronúncia é tafos. É um túmulo bonito por fora, mas cheio de morte por dentro. Então, no caso aqui, está mencionando o quê? Que é possível parecer santo e estar espiritualmente morto. Cristo nunca chamou alguém para aparecer, chamou para nascer de novo. Quinto ponto. Imitar Cristo significa amar como Cristo amou. Primeiro, a religiosidade pergunta: quem merece? Cristo pergunta: quem precisa? A religiosidade, ele mede roupas. Cristo mede corações. A religiosidade controla pessoas. Cristo liberta pessoas. A religiosidade cria castas. Cristo forma uma família. Sexto ponto. O maior inimigo da igreja nunca foi o mundo. Foi a religiosidade. Foi ela que rejeitou os profetas, perseguiu Jesus, pediu sua crucificação e perseguiu os apóstolos. Quem gritava crucifica-o não era os publicanos. Eram líderes religiosos influenciando a multidão. E isso aqui serve de alerta. É possível você frequentar ambientes religiosos e ainda assim resistir à vontade de Deus. Fica uma pergunta. Isso aqui principalmente para as denominações exclusivistas. Exclusivista é aquele que acha que só lá tem Deus. Não tem mais nenhum lugar, é só lá. Só lá que você vai encontrar. É só aqui que você vai encontrar a bênção. Só aqui. Só aqui. Exclusivista. Exclusivista. Só lá.
Eu fico pensando, pessoal, Jesus, se ele descesse na terra agora, qual templo, que denominação ele entraria? Será que ele iria entrar? Ou será que ele iria atrás daqueles que precisam, dos pecadores, dos necessitados, daqueles que estão passando, aqueles que são descartados e desconsiderados pela sociedade? Sabe? Aquela pessoa que ela, na hora que ela está com o microfone na mão, nossa, quanta coisa, nossa, mas se tiver na rua e ver uma pessoa passando necessidade, endurece o coração. Deus sabe disso. Deus vê isso. Deus vê quem pode ajudar, quem não pode, quem se compadece, mesmo não podendo, mas se compadece. Deus sabe do coração. Então não adianta vir com encenação para Deus, porque Deus conhece o coração. Hoje em dia é muita encenação, é muitas palavras bonitas, é muitas postagens bonitas, mas é pouca ação. É chá para isso, é chá para aquilo, é encontro de não sei o quê, é junção de coisas para que aqueles que já estão convertidos em Jesus permaneçam e não que tragam pessoas novas. E ainda tem aqueles que tem que pagar, né? Se você não tiver para pagar, você não entra. Tudo tem envolvimento com dinheiro. Tudo tem envolvimento. Ah, um chá daqui, meu Deus do céu, quanto chá? E cadê? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Onde está o ide? Ide, pregai. A palavra de Deus nos diz, fique dentro de um lugar e esperai que as pessoas venham até vós para pregar o evangelho. Frases bonitas, para que venha tocar. Não, vem cá, culto da vitória, é culto disso, campanha dos 200 jarros, guerreiros de Gideão, e não sei mais o que. E aí? E cadê o ID? Cadê almas se rendendo? Hoje, eu vi, tem um hino, que ele foi muito confrontado uns tempos atrás, dizendo que tem uma parte que fala assim, fazemos cultos para nós mesmos. E não é? Não estou generalizando, mas na sua grande maioria, é isso. Mas vamos lá. Vamos lá para o livro de Efésios 5:1. Eu espero que tenha pessoas, estamos com 23 minutos de vídeo, eu espero que tenha pessoas que vejam, consigam ser tocadas por Deus, que chegue até esse momento que hoje em dia as pessoas não veem muito vídeos longos, né? Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, ou imitadores de Cristo. Se queremos obedecer a Efésios 5, versículo 1, devemos imitar Cristo também em seu posicionamento. Tem gente que a palavra posicionamento não sai da boca dela. Mas que posicionamento é esse? E isso aqui não significa atacar pessoas nem desprezar a comunhão com os irmãos, com as pessoas, não é isso. Significa rejeitar toda a prática que substitui o amor, a misericórdia e a verdade por orgulho espiritual, legalismo,
tradições humanas que contrariam as escrituras. Essa aqui, não, bigode não é de Deus, barba não é de Deus, né? Se for de cabelo, então, que azedou para mim, né? Porque se tiver alguma denominação que não pode entrar, ou então se seguir diretamente só no Antigo Testamento, vai dizer que eu cortei a cabeça, o cabelo em forma de protesto, mas aqui é a natureza mesmo, tá, pessoal? O agir do Espírito Santo, essa é a minha opinião. Ele age de dentro para fora. E tem pessoas que querem forçar de fora para dentro. Quem convence é o Espírito Santo. Quem toca é o Espírito Santo. Não adianta você ou eu querer fazer o papel do Espírito Santo aqui, quem convence é ele. Quem toca é ele. E tem o momento certo para ser tocado. Agora as pessoas não, elas impõem condições. Ó, o negócio é o seguinte, em outras palavras, não é diretamente isso, é óbvio que não, mas ó, o negócio é o seguinte, é que é assim, para você entrar aqui e você seguir aqui, você precisa seguir essa quantidade de regras aqui, tá? Aqui não pode isso, aqui não pode isso. Ei? Assim como uma empresa tem suas regras, mas quando se trata de almas, vidas, colocar uma regra acima de uma vida, assim como colocar tradição acima da palavra, isso é incoerente. Incoerente. A pessoa, muitas das vezes, ela tem 3 vezes mais fé do que aquele que vai, né? Vou pegar, por exemplo, essa parte de usos e costumes, pega mais para as mulheres, né? Vamos dizer que tem a irmã lá que veio com vestidão lá até, né, até o pé, né? Tudo certinho, tudo aqui e tal, né? Daquele jeito lá e tal. E canta, e faz isso, faz aquilo. E aquela pessoa que está no banco quietinha ali, mas que tem uma fé, mas que tem uma intimidade com Deus, que fala. Não, mas aquela... E de repente ela está indo de calça numa instituição, e as pessoas batem em cima dela, porque não, irmã, veja só, você precisa trocar, você precisa isso, você precisa aquilo. O homem está tentando fazer o papel de Deus. O homem está tentando fazer o papel de Deus. Tentando conduzir uma pessoa que aos olhos dela é uma pessoa que está numa posição negativa diante do visual daquele lugar, mas diante dos olhos de Deus. Está chamando a atenção. Deus. Ela não fala nada, é só ela, tete a tete com Deus, intimidade com Deus. E aquela que se esguela, se demonstra, né? Tá ali, tal. É só ali. Estou dando um exemplo, tá? Não estou generalizando de forma nenhuma. Tem vários casos e situações. Mas aos olhos do homem, o homem vê o exterior. O homem vê aquilo que está diante dos olhos dele. Deus vê aquilo que está no coração. E aqui Efésios 5:1, né, significa rejeitar toda prática que substitui o amor, misericórdia e a verdade por orgulho espiritual. Tem pessoa que é orgulhosa demais. Ou tradição humana que contraria essa escritura. Gente, é por isso que diz, meu Deus. Eu sei, pessoal, porque eu já fui assim. Já fui. Eu tenho propriedade para falar. Os olhos tampados. Não estão vendo. Não estão vendo aquilo que estão diante dos seus olhos. Só vê aquilo que quer ver. Aquilo que é bom, aquilo que é conveniente ou diante da sociedade ou da comunidade ou de um ministério, é bonito ser visto.
E como que está o interior com Deus? Né? Cristo nunca rejeitou quem buscava Deus. Nunca. Ele confrontou aqueles que usavam a religião para dominar, impedir e condenar. Então assim, nós podemos concluir aqui com qual ótica? O mundo não precisa de mais religiosos. Precisa de discípulos. A religião ela pode produzir membros, mas somente Cristo pode produzir novas criaturas. E o homem está querendo fazer o papel de Deus. A religião ela pode mudar uma roupa, uma veste, mas é Cristo que muda o coração. A religião ela impõe fardos mais pesados. Não faça isso que é do Satanás, é do capeta, você vai estar dando legabilidade. Eu digo, pessoal, porque eu já fui um religioso. Eu já fui lá atrás um religioso. Enfatizava mais Satanás do que o próprio Deus. Tudo é do Satanás, tudo é do capeta, tudo é demônio. Então eram fardos pesados. Cada um de nós já temos o nosso peso nas costas. E tem pessoas que são especialistas em colocar mais fardos ainda nas costas dos outros. Detalhe, um fardo que no dela não tem, muitas das vezes. E Cristo convida a você, a todos nós, o que está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Pessoal, é como eu disse no começo, pode ser que seja um tema, tá sendo meio repetitivo, Sandro, mas não é questão de ser repetitivo, é uma coisa que está pegando. É uma coisa que está pegando e está acontecendo e pessoas não estão observando. Está passando batido. Está passando batido. Pessoas estão roboticamente, estão automatizadas a seguir um cronograma. Eu digo porque aconteceu isso comigo. Você vai lá, faz parte de tal lugar, vai lá, só falta um negócio do ponto, reloginho do ponto para você bater. E onde que estava Deus? Onde é que está Deus? Pô, mas peraí. Poxa, eu estou fazendo as coisas para Deus? Mas será que é desse jeito que Deus quer que eu faça? Será que é desse jeito que Deus quer que eu haja? Será que é desse jeito que Deus quer que eu fale, me expresse, ajude? Ou eu estou servindo a pessoas, homens, doutrinas humanas, ou então a instituições e não estou servindo a Deus? Mateus 11, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É como eu sempre digo, pessoas chegam cansadas, moídas, desesperadas, buscando refúgio. E muitas das vezes, o que elas encontram? Não estou generalizando. Tem pessoas que são, nossa, uma bênção de Deus. E elas encontram o quê? Peraí, vamos fazer o seguinte, você quer falar com Deus, ok, secretários de Deus, né? Só que tem o seguinte, para você chegar a Deus, você precisa trocar essa roupa. Para você chegar a Deus, você tem que mudar esse linguajar. Para você chegar a Deus, você tem que mudar o teu cabelo. Para você chegar a Deus, você precisa largar esse emprego porque ele não é de Deus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descansos para vossas almas. Por quê? Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ué, mas peraí. Eu cheguei no lugar, falei com pessoas e parece que ficou mais pesado. Foi colocado mais peso. Portanto, pessoal, então assim, se
a palavra nos manda ser imitadores de Cristo, que imitemos também seu compromisso com a verdade, sua misericórdia para com os pecadores arrependidos e sua firme oposição à hipocrisia e ao legalismo religioso. Que a nossa fé ela seja marcada por um relacionamento vivo com Deus e não apenas por uma aparência de piedade. É isso. Então sempre vai ter esse confronto contra a religiosidade, contra os religiosos. Religiosos, tá? Religiosidade, não estamos falando espiritualidade aqui não. Estamos falando religiosidade. Hein? 35 minutos, pessoal. Tomara que Deus prepare pessoas para ouvir essa mensagem. Falou com vocês, pessoal? Comigo falou aqui também. Então, nos ajude a compartilhar para que esse vídeo venha alcançar mais pessoas, que pessoas venham ser alcançadas por essa palavra que não é minha, é a palavra de Deus. Só que dependendo do lugar que você for, olha bem, presta bem atenção, como eu não estou generalizando, dependendo do lugar. Eu falo dependendo do lugar, não estou dizendo em todos. Mas dependendo do lugar, você não vai escutar uma mensagem dessa. E essa mensagem não é minha. A mensagem, o dono da mensagem é outro. Você não vai ver. Então nos ajude a compartilhar para que venha alcançar mais pessoas. Pessoas que estão sendo oprimidas por pessoas. Muitas das vezes, pela ignorância, pela falta de conhecimento. Mas o pior é por aqueles que sabem o que estão fazendo. Tá bom? Nos ajude a compartilhar essa mensagem e os comentários aqui. Comente aí o que você acha, o que você concorda ou não concorda. E também, coloque aí também, se você tiver uma sugestão de tema que venhamos trazer aqui no canal para aprendermos juntos aí, tá bom? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. E viemos a tentar ser imitadores de Cristo. Mas eu digo para você, baseado na palavra. Quanto mais imitador de Cristo você for, mais pessoas vão se incomodar. Pessoas vão te confrontar. Principalmente os religiosos. Mas se você tem certeza daquilo que você está seguindo, daquilo que você está falando, daquilo que você está percorrendo, lute. Amém? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Deus abençoe. Fique com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Até lá.